Olá, pessoal. Quem vocês têm seguido? Cuidado. Qual que é a fonte que vocês têm buscado para ter direcionamento? Tem pessoas que têm um conhecimento em Deus e na palavra, né? Isso é bacana, isso agrega o nosso conhecimento. Mas quem que dá o seu norte? Quem te direciona? Você terceiriza e deixa por um líder, uma pessoa que tem um cargo, independente do tipo de grupo que ela tem, e você fica totalmente passivo à direção de uma pessoa em carne? Você fica passivo? Olha, eu vou falar uma coisa para você. É uma coisa muito séria e quem tá batendo cabeça sabe que tá precisando tá fazendo algo errado, tá batendo cabeça e sabe que tá precisando de algo a mais, algo diferente. Sabe qual que é o problema das pessoas? Às vezes algumas estão no caminho certo, tá em Deus, tá pagando um preço, né? Estão no caminho certo. Eu tô olhando aqui pro quebra-cabeça, tô tirando ele aqui, porque eu não tenho um lugar próprio para gravar. Eu tô começando a gravar agora. E tem pessoas que estão no caminho certo, elas estão pagando um preço, elas estão ali. Claro que tem gente que tem muito discernimento da palavra, porque ela busca isso e Deus dá. E esse conhecimento que essas pessoas têm é benéfico, né? Uma pessoa que conhece a palavra. Eu tô falando para cristão, pessoas que estão pagando preço, pessoas que estão numa caminhada. Mas olha, tomem cuidado. Não deixe que uma pessoa de carne decida e diga qual caminho você vai seguir e até o final da sua vida sem questionar. Por que eu falo isso? Se você for pegar a palavra, Moisés, na reconstrução dos muros, ele teve uma instrução. Davi, aquele menino que matou o gigante, se ele tivesse ouvido as pessoas que estavam ali, ele não teria vencido Golias. Há muita oposição, né? Às vezes, o seu caminho vai ser tão diferente, não é porque você vai ser melhor, é porque cada um tem uma jornada que às vezes parece bom, parece limpo, mas você orou, colocou o seu joelho no chão e falou: Deus, é bom, parece ser limpo, parece ser legal, tem palavras cristãs, tem orientação aparentemente cristãs, mas é um homem que está falando. É isso que o Senhor quer para mim? Sabe por quê? A caminhada leva tempo. O preço que é pago para se andar em Deus é difícil. E tem gente que talvez esteja aqui, já está no momento da vida, que não tem tempo para tomar a decisão errada. Mas às vezes eu tô falando pra gente que tá pagando preço. Eu tô falando pra gente que quer andar certo. Mas às vezes tá ouvindo mais a direção do homem do que de Deus. E como? Você tem que buscar da fonte limpa, sem contaminação. Porque às vezes é limpo, é até limpo o que te gera. Não é um ambiente mau, mas não é o que Deus tem para você. E quem está à frente às vezes tem experiência, mas às vezes já andou muito. E não, na idade que você estava, não pagou o preço que você está pagando um preço alto. E ela vai te saber de direcionar de forma limitada. Não, isso aqui para você tá bom. Talvez não seja por maldade. Isso aqui para você tá bom. Fala assim, e você vai. Sabe por que você vai? Porque você às vezes teve uma vivência de vida que você nem sempre andou pelo caminho do Senhor. Nem sempre você andou nos caminhos do Senhor. Tive que pedir o cachorro aqui, dar um grito no cachorro para ele sossegar o facho. Nem sempre você andou nos caminhos do Senhor, você já sofreu muito.
Você já fez muitas coisas que não devia. E o pouco que você está recebendo, você está achando que é muito, mas é só o começo. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou usar uma palavra que está me vindo muito à cabeça. Eu não queria gravar vídeo não, gente. Eu não gosto de exposição não. Quem me conhece sabe. Um vídeo que me veio... Neemias, na reconstrução dos muros, né, Deus fez ele se agarrar à causa daquele povo, ele chorou e se entristeceu, e Deus colocou favor, né, o próprio rei deixou ele lá comandar a construção dos muros, instruiu, e ele ficou caladinho, ele foi vigiando, ele foi espiando, ele foi fazendo, porque Deus foi instruindo ele. Governador, gente de autoridade se levantou contra Neemias, mas ele tinha uma direção. Quem tem direção não tem medo. Não importa se tem autoridade, se tem pessoas contra, não importa. Ou até mesmo uma palavra de isso não é para você. Por isso que é importante você buscar da fonte. Eu tive um sonho que nós estávamos, né? Que eu tinha algumas pessoas, uma que era mais autoridade e outras que estavam caminhando, pagando um preço nessa caminhada, mas estavam já no momento decisivo de vida. E a caminhada, a estrada era longa, era longa. Nós teve uma parada na praia, né? Ali, um momento ali de refrigério. Depois pararam no caminho, foi pedir uma instrução para chegar na chegada. E eu vou te falar, era uma estrada que levava muito tempo para chegar. E aquelas pessoas estavam pagando o preço, as que estavam sendo lideradas. E eu observando aquilo e eu falei, mas por que vocês estão andando tanto? Por que vocês estão, para onde vocês querem chegar? Porque tem preço, tem caminhada, tem estrada longa. E quem está sendo liderado está pagando um preço porque quer fazer o que é certo. E chegaram numa casa. E tinha várias casas. Tinha várias casas. E olha só, caminhada longa, preço pago. Eu via pessoas que não têm tempo para ficar tomando o caminho errado, mas estavam seguindo um homem. Não parava para ver se Deus tinha só isso para dar. E tinha casas em volta, as casas bem estruturadas, as casas bem feitas, com início, meio e fim, todas uma ao redor da outra. E essas pessoas que pagaram um preço, queriam fazer o certo, foram conduzidas para uma específica e determinada casa. E você sabe como que era essa casa? Olha só. Era o mesmo destino das outras, só que não tinha acesso às outras que estavam terminadas, prontas. Do início ao fim, porque o que Deus faz e edifica, a obra é completa. Uma casa com muros, como que fala quando está inacabado? O muro estava chapiscado, a parede estava chapiscada. E tinha uma água dentro, uma piscina. A água era limpa, mas limitava a visão dos pequenos que entravam na água. Não tinha maldade, mas limitavam a visão dos pequenos que entravam nessa água. Era um lugar limpo, às vezes tinha um pequeno cuidado, mas não tinha uma visão ampla de futuro para os pequenos. O pequeno é aquele que está começando a entender a caminhada, mas é gente adulto. E esse que liderava levou essas pessoas para este caminho. Era limpo, era até limpo, mas tinha algo que aquelas pessoas não percebiam. Então, o que eu percebi? Elas tinham uma visão limitada, elas não conseguiam ver o potencial que dava para fazer ali.
Elas estavam se deleitando muito naquela... Era um lugar até limpo. Não tinha maldade, não tinha sujeira naquela água. Mas elas estavam cercadas. Ela não conseguia ver o potencial e até onde elas poderiam ir, porque elas estavam sendo guiadas por um homem. Por uma pessoa. E elas estavam se deleitando e felizes com aquilo. Era um ambiente limpo, mas estava limitado. O que não foi, a obra que não foi concluída precisa de ajuste. E talvez você sente que assim, você está pagando um alto preço e no estado de vida que você está, dá para você mudar muita coisa. Dá pelo preço que você está pagando. Dá, Deus quer te dar mais. Às vezes, a gente precisa buscar da fonte certa. Não limita o que Deus tem para você. Questione. Ore e fala, Deus, o Senhor está satisfeito com esse caminho? Às vezes Deus quer te dar mais. Deus quer fazer uma obra no seu casamento, na sua casa, na sua vida, em vários aspectos. Tem gente que já caminhou muito, mas às vezes ela foi se tocar, às vezes não percebe, às vezes nem é maldade. Você está em outro, você está com intensidade maior, você está querendo, você está pagando um preço, você está numa caminhada. Dá para Deus fazer mais, você tem muito tempo ainda para Deus fazer na sua vida. É muito bom você ter pessoas que têm conhecimento, mas a sua fonte principal tem que ser Deus. Porque às vezes o tanto que você caminhou, dá para Deus te dar mais. Dá para melhorar algumas coisas. Porque onde Deus entra, Ele edifica por completo. Deus edifica por completo. É bonito? É fácil? Não. Mas Ele pode mais. Talvez você teve uma vida muito sofrida, você fez muitas escolhas erradas, você acha que o pouco está sendo pouco, está sendo muito pouco, né? O pouco está sendo muito, mas se você continuar nesse caminho, tem mais. Então, não é para você criticar e acusar nada. É para você falar, legal esse caminho. Eu vou perguntar para Deus o que Ele pensa, porque talvez tenha mais. Porque cada um fez sua escolha e pagou seu preço, e alguns não quiseram pagar. E alguns cederam mais à carne e ficaram mais tempo no processo que já era para ter passado. Por isso não se edificaram e por isso que não deixou a casa ficar edificada. A palavra não é só enfeite bonito para você fazer para fora. É a sua casa, é o que você faz no dia a dia. É quando você não fala mal. Não é normal você já está um tempo nessa caminhada e se juntar com gente que não conhece a caminhada, o que você não deve julgar também, e você identificar com as mesmas falas. Cai retaliação, obra inacabada. Deixa Deus fazer a obra em você e questione, sabe? E sobre os muros, limitava a visão dessas pessoas do que elas poderiam conseguir. Às vezes dá tempo, no tempo de vida que essa pessoa tá, dá tempo de Deus fazer mais. Só que tem gente que se limitou muito e pensa que todo mundo tem que ser limitado. E às vezes não. Às vezes Deus tem mais. Não é porque você sofreu muito, fez muita escolha errada, que Deus não vê o seu arrependimento e quer te dar do melhor. Muito cuidado, porque a caminhada é longa, mas Deus ele pode fazer mais. Deus ele pode te dar mais alegria. Deus ele pode fazer você estar satisfeito com o que você tem. Deus ele pode edificar a sua vida. Deus ele pode transformar. A sua referência não é um homem, a sua referência é Deus. Você vai aprender a tomar decisões sozinho, sozinha, ser mais solitário mesmo. Você vai escutar menos pitacos que não vêm de Deus, sabe? Mas claro que se for alguém que tem um conhecimento na palavra e em Deus, se você estiver no Espírito, você vai discernir. Outra coisa muito importante que eu lembrei aqui de falar, esteja em Espírito. Porque se você estiver em Espírito, nada vai te enganar. Se for carne, você vai saber.
se estiver tampando a sua visão igual o muro ali, ó, impediam elas de ver que tinha possibilidades melhores em volta pelo preço que foi pago. Então, não deixe tire as suas escamas dos olhos, né? Busque direção em Deus. Esteja em espírito para você discernir tudo que está na sua volta. No início pode ser que seja difícil, você pode se entristecer com o que você veja. Mas vale a pena andar em Deus. Você não é enganado. A caminhada é leve e Deus te dá aquilo que Ele tem para você. Eu não quero dizer que vai ser só oba-oba, que é maravilhoso sempre. Não, a gente é muito tratado. A caminhada, a estrada, né? É o preço que é pago. A caminhada, ela é longa. Nós fazemos muitas renúncias. A obediência às vezes dói. Mas Deus, Ele quer o melhor para você. É muito bom andar com o homem, mas é melhor ainda ouvir a voz de Deus. E Ele quer falar com você, Ele quer te direcionar. É melhor estar difícil com Deus do que fácil agradando o homem. Porque depois as consequências vêm. E em Deus a gente colhe coisas boas, coisas que têm paz, por mais que seja aquilo que você não imaginava, mas sempre vai ser melhor do que você pensa. E tem gente que está pagando o alto preço e está na idade decisiva da vida. E às vezes se distrai e escuta mais o homem. Tem pessoas que limitou muito a sua vida porque não obedeceu Deus a tempo. Então preste atenção, porque às vezes você está numa caminhada linda, você está obedecendo, você está pagando, fazendo renúncia. Pergunte para Deus, porque aí depois que passar você vai ver, nossa, podia ser muito melhor, eu acreditei nessa palavra humana. E não conte o que Deus te falou que Ele tem para sua vida. Segue em silêncio, tá? Segue em silêncio. Não vai fazer igual José, não. Seja um adulto maduro. Fale com Deus. Tenha o Espírito Santo. Vale a pena pagar o preço. Com Deus no pouco é muito. Com Deus é melhor. Com Deus é leve. Às vezes você vai ter que passar por muitas coisas. Mas com Ele sempre é melhor. Peça o Espírito Santo para te moldar, peça o Espírito Santo para te direcionar na sua caminhada, porque o tempo ele passa muito rápido. E cada um está num tempo. E tem gente que está em tempo, que não está em tempo de ficar deixando as pessoas direcionar a vida delas. Tem gente que não está em tempo de perder tempo. Tem gente porque a estrada é longa e se você tomar uma decisão, é no dia a dia, ó, você vai se deixando ser guiado pelo homem. Quando você vai ver, você chegou e não dá mais para mudar. Cachorro latiu, eu já repreendi, agora passou o carro de picolé. Ai, gente, mas é isso. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Eu sei que é difícil ter uma disciplina. Eu vivo tentando todo dia ler a palavra, obedecer, orar. Eu sei que vem muitas coisas no dia a dia. A vida não é fácil para ninguém, não, gente. Mas se apega com Deus para sua vida. Escuta o homem, beleza, tem coisa que é legal, buscar conhecimento, aprendizado, ouvir ali alguém que tem o dom da palavra. Mas a sua vida é você e Deus. Não deixe o homem decidir por você, porque o homem ele pode estar limitado e Deus não. Talvez você ache que é pouco, que é muito, mas Deus tem mais, não importa o que você teve no passado. Deus vê o seu arrependimento genuíno e Ele está olhando por você, tá? Continua a sua caminhada, bota o joelho no chão, ora mais. Pergunta a Ele se Ele está se agradando do seu caminho. E a palavra é essa, gente. Já foram 20 minutos. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, tá? E curta e comenta aqui essa mensagem para me ajudar, para me saber se vocês estão gostando.